Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos aqui já no capítulo 2, Observações Preliminares, né? Vamos dando sequência aqui junto dele, Aloísio Guigino. Muita paz para todos. Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Então vamos nós dando sequência aqui ao capítulo 2, que vai tratar de noções elementares de espiritismo. Então aquelas noções que nós precisamos ter para iniciar o estudo desta doutrina, que, como dizem os espíritos Allan Kardec, no item 13 da introdução de O Livro dos Espíritos, é uma doutrina que vem abalar e transformar o mundo inteiro. E eles dizem que anos são necessários para se formar um médico medíocre e 3/4 partes da vida para se tornar um sábio. E diz: como querer aprender a ciência do infinito em tão curto espaço de tempo? Então, vamos estudar a doutrina. Como disse o Aloísio no programa passado, ele já estuda a doutrina há 50 anos e verifica o quanto que ainda precisa estudar e o quanto que vai ter que dar continuidade no estudo da doutrina após deixar o corpo físico. Então, vamos nós aqui, tentando aprofundar um pouquinho. Nós estamos no item 4, né, desse capítulo 2. Então, tem o tópico Observações Preliminares. E nós estamos no item 4 deste tópico, onde Kardec diz o seguinte, Maria de Fátima Miranda. Nem sempre as reuniões que têm por objeto tratar de manifestações espíritas se acham em boas condições, seja para obter resultados satisfatórios, seja para produzir a convicção. De algumas mesmo, não podemos deixar de convir, os incrédulos saem menos convencidos do que o eram quando entraram, lançando em rosto aos que lhes falam do caráter sério do Espiritismo as coisas muitas vezes ridículas de que foram testemunhas. Nisso, não são eles mais lógicos que aqueles que pretendessem julgar de uma arte pelas primeiras provas de um aprendiz, de uma pessoa pela sua caricatura, de uma tragédia pela paródia. O Espiritismo também tem aprendizes, e quem quer esclarecer-se não deve colher ensinos de uma só fonte, porque só pelo exame e pela comparação se pode firmar um juízo. E aí é um alerta, né, para você que vai numa casa espírita e aí observa situações estranhas e começa a julgar que o espiritismo é aquilo que está sendo praticado ali. Não necessariamente. Porque há casas espíritas sérias. Sim, em sua maioria, as casas espíritas procuram praticar a doutrina espírita com seriedade, com estudo. Agora, tem aquelas casas que, segundo o próprio Bezerra de Menezes coloca, no livro Dramas da Obsessão, que são catalogadas no plano espiritual para reunião de espíritas em horas de lazer, como se fosse um clube. Então, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, algumas casas espíritas, lamentavelmente, são consideradas no plano espiritual como clubes para espíritas em hora de lazer, Maria de Fátima Miranda. Não é o Eduardo quem está falando, é Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Dramas da Obsessão. Livro Dramas da Obsessão, psicografia de Ivone Pereira, não é isso? Isso aí. Então, leiam lá. Para nos convidar ao estudo, porque nós já somos meio, destrambelhadinhos. Porque conhecemos Jesus na ideia, no sentimento não. Não temos ainda essa intimidade com o bem que poderíamos já estar oferecendo esse produto. E quando se trata de fenômenos mediúnicos que
é a manifestação de outras inteligências, se nós não estudarmos e não ficarmos meditando o estudo em nossa conduta diária, nós vamos servir de joguete. Por isso que parece mais um clube de espírita na hora de lazer. Estou pegando aqui para dar a fonte. Está no capítulo 3 do livro Dramas da Obsessão, tá? Então você tem aí a primeira parte, mas está no capítulo 3, deixa eu ver aqui. Que esse livro ele é um pouco confuso nos seus capítulos, né? Então está no capítulo 3, antes da severidade da lei. É a terceira parte, então vocês vão lá na terceira parte do livro, no capítulo 3 da terceira parte, antes do tópico severidade da lei. Então ali o Dr. Bezerra vai dizer exatamente o seguinte, a palavra dele está assim: serão no espaço considerados meros clubes onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em horas de lazer, né? Então está aqui claro, porque ele diz que tem aqueles centros, né, que são registrados no além-túmulo como casas beneficentes ou templos do amor e da fraternidade, abalizados para melindrosas experiências espíritas, porque os demais, ou seja, aqueles que se desviam para normas ou práticas extravagantes ou inapropriadas, serão no espaço considerados meros clubes onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em horas de lazer. Então é exatamente aí o cuidado que a gente tem que ter nessa avaliação que Kardec traz aqui, de você ir num determinado local e encontrar situações ali totalmente contrárias à doutrina espírita, e aí você fazer um juízo de valor que o espiritismo é aquilo ali. Não, aquilo é uma realidade isolada de um local que lamentavelmente não está buscando praticar a doutrina espírita conforme as orientações dos espíritos superiores. Por isso que tem casas espíritas onde a direção optou, né, em não manter uma cantina aberta. Serve até um cafezinho gratuito no final da reunião. O cafezinho e o biscoito. Tem uma cantina que funciona assim, mas num dia próprio, em benefício da casa. Mas nos dias de certos estudos, a cantina não abre para que não fique essa distração e dispersão de ideia. Nós já temos uma tendência, né, a esse tipo de comportamento, até pelas dificuldades da vida. Então, quando você está num ambiente mais descontraído e mais leve, a gente acaba se perdendo do foco principal, do objetivo de estar ali naquele local. Mas, enfim, é isso. Vamos dar a sequência aqui. Agora no item 5, não é isso? Item 5. As reuniões frívolas têm o grave inconveniente de dar aos noviços que a elas assistem uma ideia falsa do caráter do espiritismo. Os que só têm frequentado reuniões dessa espécie não podem tomar a sério uma coisa que eles veem tratada irrefletidamente pelos próprios que se dizem adeptos. Um estudo antecipado lhes ensinará a julgar do alcance do que veem, a separar o bom do mal. Eu já contei algumas vezes, mas vale a pena recontar, porque é inusitado. Estava eu, né, ainda no início lá da minha caminhada, estudando espiritismo, numa casa espírita. Estava lá numa reunião, uma quarta-feira à noite, era estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e estava se estudando o item amar ao próximo como a si mesmo. A pessoa lia, né, o tópico, fazia a sua explanação sobre o que ele entendeu, e depois a palavra era franqueada ao restante do grupo. Era um grupo, uma espécie de um grupo sistematizado, né, naquela época. Não nos moldes que nós temos hoje, mas funcionava mais ou menos assim. E nesse dia, apesar de ser uma reunião privativa, era um grupo fechado de estudos, um casal bateu na porta do centro para pedir informações. A presidente do centro, muito atenciosa que sempre foi, Dona Aurora de Jesus Castro, ela abriu as portas e pediu a eles que entrasse. E aí o companheiro estava fazendo o estudo, eles entraram, eles nem deveriam entrar, mas como eles queriam conhecer da doutrina, a Dona Aurora julgou que estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, o tema é amar ao próximo como a si mesmo. Ela entendeu que seria um cartão de visitas, uma maneira da pessoa conhecer um pouco da doutrina, né? Um tema mais do que propício, o Evangelho. E aí o companheiro leu,
fez a explanação dele e abriu a palavra para o companheiro que estava a seguir, né, na sequência. Aí o companheiro a seguir falou que a explanação tinha sido muito boa, porém continha uma série de equívocos. E foi relatando, equívoco por equívoco, na visão dele, da fala do companheiro. O companheiro que fez o estudo se sentiu agredido, pediu a palavra de volta e falou o seguinte, que achava que o companheiro que tinha feito a análise ou era surdo ou era cego, porque não tinha sido nada daquilo que ele falou, e começou ali uma troca de farpas, lembrando que o tema era amar ao próximo como a si mesmo. Dona Aurora já não sabia mais onde enfiar a cara. Pois é. E o grupo imaturo, quem gostava de um defendeu aquele, quem gostava do outro defendeu o outro, e as trocas de acusações continuaram. Até que aquele casal que tinha entrado ali para conhecer o espiritismo levantou-se no meio da reunião e disse que isso aqui é espiritismo, não é o nosso lugar. Então, assim, aquele casal saiu dali com uma impressão muito negativa, achando que a doutrina espírita era aquilo ali, quando na realidade não era aquilo ali. Aquilo ali era um comportamento imaturo, infantil, de aprendizes da doutrina espírita que se deixavam levar pelo seu orgulho e pela sua vaidade, mas não tinha nada a ver com a doutrina em si. Então essa fala de Kardec aqui é para a gente ter muita atenção e cuidado. Quem começar estudando o livro já vai pegar essa observação de Kardec. Vai entender que muita gente fala, eu tenho que sair da casa espírita que eu estou. Eu falei, você pode até sair, mas para onde você for, você vai encontrar seres humanos, você vai encontrar problemas. Na minha profissão como psicólogo, eu tenho essa possibilidade de atender pessoas de todas as religiões. E eu escuto as mesmas histórias dentro das igrejas evangélicas, as disputas de poder, a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Aí você atende o católico, é a mesma coisa. Você atende o espírita, a mesma coisa. O bandista, a mesma coisa. Por quê? Aonde tem ser humano, tem problema. Você vai lá no templo budista, você acha que é todo mundo zen? Não, é a mesma coisa, tem ser humano. Lá também tem os rituais, também tem as posições, tem as hierarquias. Então, aonde tiver o ser humano, terá problemas. Mas isso não coloca a religião, a filosofia, numa situação de inferioridade por causa dos seus adeptos. Porque se fosse assim, o cristianismo já teria acabado. Porque o que fizeram de Jesus, da palavra do Cristo, na Idade Média, né, torturando, matando, perseguindo, em nome do Cristo, com a cruz no peito, e Jesus não tinha nada a ver com isso. Há espíritos que odeiam a Jesus até hoje, por causa das torturas que sofreram. Não pronuncia nem o nome dele, não é? Por causa das torturas que sofreram em nome desse Cristo. Agora, Jesus não aprovaria nunca o que foi praticado em seu nome durante tantos séculos após a sua vinda na Terra. E aí, dando continuidade, vamos ao item 6, quando Kardec coloca: o mesmo raciocínio se aplica aos que julgarem o espiritismo pelo que dizem certas obras excêntricas. Esse é outro problema. Que dele apenas dão uma ideia incompleta e ridícula. Vamos dar uma paradinha aqui para conversarmos a respeito. Obra espírita vende, certo? Porque o espírita, de um modo geral, entende que tem que estudar, e tem que estudar como? Lendo, analisando obras espíritas. E obra mediúnica, com mais razão ainda. Sim. Porque, tá bem, é mediúnica, mas qual é o conteúdo que temos ali? Certo? Então isso é muito perigoso, porque nós temos, inclusive, do mesmo médium, nós temos obras num determinado período da sua vida que foram obras excelentes, ricas, esclarecedoras, e obras do mesmo médium em outra fase da sua vida, que por problemas pessoais estava mais atormentado, vamos dizer assim, e que deu uma sintonia a determinados espíritos que ditaram obras que nós encontramos ali coisas terríveis. Nós encontramos dentro de obras espíritas palavras atribuídas
Dr. Inácio, certo? De uma maneira, e palavras atribuídas ao Dr. Inácio, utilizando termos chulos, inclusive. Certo? Então, é sempre uma análise que nós temos que fazer daquilo que está à disposição, para que não adotemos tudo que nos chega, mesmo através da mediunidade. Vamos lembrar aqui as palavras de João, certo? No Evangelho de João, quando ele diz: não creiais em todos os espíritos, verificai primeiro se são de Deus. Certo? Então, espíritos existem das mais variadas categorias e níveis de evolução. Se o médium dá sintonia com determinados espíritos, ele vai ser o porta-voz, o reprodutor das ideias daquele espírito. Então, isto vem ao encontro de algo que nós tratamos num programa anterior, quando a Miranda lembrou, certo, falando da mediunidade, da responsabilidade do médium na sua evolução moral, a própria evolução do médium, que irá determinar a sua sintonia e, logicamente, aquilo que irá surgir fruto da manifestação de espíritos compatíveis com aquele nível vibratório daquele médium, naquele momento. Então, essas reuniões chamadas frívolas dão oportunidade a que espíritos se manifestem e que produzam não só efeitos, mas também como falas, com orientações que não são compatíveis com aquilo que nós aprendemos e que deve ser esperado de espíritos mais evoluídos. Continuando aqui. O espiritismo sério não pode responder por aqueles que o compreendem mal ou que o praticam de modo contrário aos seus preceitos, assim como não o faz a poesia por aqueles que produzem maus versos. O espiritismo não é o responsável pelo comportamento e pelo desenvolvimento mediúnico de um ou de outro. Aquilo é algo que é compatível com o seu estágio de evolução moral. Tá? Então, o espiritismo orienta, mas o espiritismo não proíbe nem obriga a coisa alguma. Então, a orientação é dada e cada um, com seu livre-arbítrio, vai seguir ou não aquilo que é colocado. É deplorável, dizem, que existem tais obras prejudicando a verdadeira ciência. Sem dúvida, seria preferível que só as houvesse boas. O maior mal, porém, consiste em não se darem ao trabalho de estudá-las todas. Todas as artes, todas as ciências, além disso, estão no mesmo caso. Não vemos sobre as mais sérias coisas aparecerem tratados absurdos e cheios de erro? Por que seria privilegiado nesse sentido o espiritismo, sobretudo em seu começo? Se os que o criticam não tomassem as aparências por base do seu juízo, saberiam o que ele admite e o que rejeita, e não lhe lançariam em conta o que ele repele em razão e da experiência. É interessante porque até nas academias do mundo, os profissionais responsáveis, eles não dispensam a análise e uma análise criteriosa. Aí lembrando do Paulo quando nos diz para examinar tudo e reter o que é bom. Mas como é que nós vamos examinar tudo sem ter uma prévia, sem ter um estudo, sem ter uma base? Só vai poder examinar obras intituladas espíritas quem tem o estudo e o conhecimento da doutrina espírita, porque vai identificar as incoerências e as fraudes. Isso é muito importante, porque essa busca de conhecer da leitura, nós já nos referimos aqui, mas vale a pena voltarmos a falar a respeito. Existem muitas obras ditas espíritas e que são realmente ditadas por espíritos, mas quais são esses espíritos que ditam essas obras? E quem são os médiuns? E quem são os médiuns?
Porque para que um espírito dite uma determinada obra, ele tem que estar em sintonia vibratória com aquele médium. Então, se a culpa é do espírito, não tem culpados, são ainda companheiros de jornada que não alcançaram patamares que lhes permita serem porta-voz de bons espíritos. Então vão ser porta-voz de maus espíritos, de espíritos ainda imperfeitos. Nós temos um amigo em comum que ele diz assim: me apresente João das Couves, o espírito João das Couves, através da mediunidade do Chico Xavier, que eu quero ler. Mas não me apresente Chico Xavier através do médium chamado João das Couves, por conta de todo um critério, né? Ninguém tem a pretensão de endeusar o Chico, mas é um instrumento que esteve sempre buscando uma coerência na proposta da missão que ele abraçou. Você citou aqui a palavra-chave, coerência com as bases daquilo que ele abraçou. Tá? Você não pode hoje falar uma coisa e amanhã outra que venha a negar aquilo que anteriormente foi colocado. Então aí é uma incoerência. Tá? E aí eu aconselho, né, que você que está aí nos escutando no seu radinho, você que está nos escutando também pela internet através do YouTube, deem uma lida, né, dentro disso que nós estamos falando, no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, que trata da influência moral do médium. Porque o médium, ele é fundamental, né, nessa questão, porque o médium que tem uma influência não muito adequada, moralmente falando, o que há de vir dele? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí tanto o capítulo 20, que é a influência moral do médium, quanto o capítulo 19, que é o papel do médium nas comunicações espíritas, são fundamentais para a gente entender que eu não posso julgar, né? Mas eu vou avaliar o trabalho mediúnico, a produção mediúnica de um médium, avaliando primeiro o seu conteúdo, porque se eu conheço a doutrina espírita, né, se eu já estudei de uma forma aprofundada as obras básicas, fundamentais da doutrina, que são as obras publicadas por Allan Kardec, através dos espíritos superiores, eu vou estar apto a ler qualquer livro. Eu posso ler qualquer livro, porque eu já tenho o conhecimento fundamental necessário para avaliar aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. Agora, é importante a gente ter o conhecimento de quem é aquele médium que está publicando aquelas obras. Qual o seu trabalho dentro da doutrina, do movimento espírita, a sua conduta moral, porque eu não posso julgar o médium que eu não conheço. Então, se alguém me pede para ler uma obra, e eu nunca ouvi falar sobre aquele médium, eu não vou fazer nenhum juízo de valor, porque eu não conheço o médium. Pode ser uma pessoa maravilhosa, dedicada ao bem. Mas como eu não o conheço, eu vou avaliar a obra, como a Aloysio falou. Se o doutor Inácio, que nós conhecemos, ele tem uma linguagem, uma forma de proceder dentro daquilo que ele trazia em suas obras, através de outro médium, e eu leio supostamente o mesmo doutor Inácio por um médium diferente, mas com uma linguagem completamente estranha, eu vou ter que convir que pode ser algum doutor Inácio, mas outro, não aquele que eu conheço, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, e isso só vamos ter essa condição se nós estudarmos a doutrina espírita, que é a proposta aí do programa Luz na Penumbra, que oferece a vocês o estudo de todas as obras fundamentais e também aquelas outras que Kardec publicou com o intuito de favorecer o nosso conhecimento da doutrina espírita. E a Rádio Rio de Janeiro oferece isso a você todos os dias, de segunda a sexta, de 9 às 10 da noite. Então você vai poder estudar todas as obras de Allan Kardec, inclusive esta que nós estamos estudando, que é o Espiritismo, o livro Obras Póstumas e também a Revista Espírita, que era publicada por Allan Kardec. Então, só não estuda, Aloysio Guigino, quem não quer. Quem não quer. É isso aí. Que todos podemos. E dito isto,
Miranda está psicografando, não sabemos o que, alguma mensagem. Estou uma ideia aqui que veio à mente, mas não tem nada a ver com isso. Estamos chegando ao final de mais um programa, desejando muita paz, muita luz na sua vida. E até semana que vem, se Deus quiser. Até lá, e Ele há de querer. Muita paz, que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos chegando aqui para mais um programa Luz na Penumbra. Eu, Renato Souza, ele, Bill Fabiano, juntos mais uma vez. Estudando a Revista Espírita Ano Ímpar. Estamos em 1859, em setembro de 1859, não é? Dando aqui prosseguimento ao nosso estudo. Estamos falando aqui de procedimentos para afastar os maus espíritos. Lemos até o programa passado algumas passagens aqui do Espírito Lewis, e o Bill deu início a uns novos comentários aqui, que são longos, muito longos, né? A gente vai continuar a nossa leitura aqui fazendo os comentários isso aí, Renato, pertinentes sempre que for necessário, não é isso? Bill, então continua aqui o Allan Kardec, né, trazendo pra gente aqui as informações, dizendo o seguinte, ó: supondo que sejam homens que vos escrevem, e os julgai do mesmo modo, os julgai severamente. Os bons espíritos não se ofendem de modo algum com essa investigação escrupulosa, uma vez que são eles mesmos que nos a recomendam como meio de controle. Aí, Bill, que você falou. Exatamente. Né? Não, eles não vão ficar aborrecidos. Não. Seu anjo da guarda está falando com você, olha, você é meu anjo da guarda mesmo? Vê lá, hein? Ele não vai ficar aborrecido com você, não. Esse é o crivo mesmo. Esse é o crivo mesmo, sim. Né? Com certeza, muito pelo contrário, ele vai ver que você está realmente comprometido, está atento. Exatamente. Né? E é desse jeito que tem que ser, com certeza. Sabemos que podemos ser enganados, portanto, nosso primeiro sentimento deve ser o de desconfiança. Só os maus espíritos que procuram nos induzir ao erro podem temer o exame, porque estes, longe de os provocar, querem ser acreditados sob palavra. Desse princípio decorre, muito natural e muito logicamente, o meio mais eficaz de afastar os maus espíritos e de se premunir contra as suas velhacarias. O homem que não é escutado para de falar. Aquele que vê constantemente suas fraudes descobertas vai as levar em outra parte. O velhaco que sabe que se está a par do que ele é, não faz tentativas inúteis. Do mesmo modo, os espíritos enganadores abandonam a parte onde veem que nada tem a fazer, e onde não encontram senão pessoas atentas que rejeitam tudo o que lhes pareça suspeito. Resta-nos, para terminar, passar em revistas os principais caracteres que nos revelam a origem das comunicações espíritas. E aí o Kardec vem enumerando aqui uma série de características, né? Sim. Sobre essas situações aqui. São 14, ele tem 14 características aqui, 14 itens para a gente estudar. Destrinchar aqui. Número 1. Os espíritos superiores têm, como dissemos, em muitas circunstâncias, uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem mistura com qualquer trivialidade. Eles dizem tudo com simplicidade e modéstia,
não se vangloriam nunca, não exibem jamais sem saber nem sua posição entre os outros. A dos espíritos inferiores ou vulgares tem sempre algum reflexo das paixões humanas, toda a expressão que exala a baixeza, a suficiência, a arrogância, a fanfarrice, a acrimônia e um indício característico de inferioridade ou de fraude se o espírito se apresenta sob um nome respeitável e venerado. Ele aqui faz um apanhado, já dá um discernimento sobre uma e outra coisa, não é? Características que a gente precisa observar preliminarmente para você já começar a enquadrar. Exatamente. Isso é enquadramento, né, Bill? Exatamente. Um enquadramento que você faz. A gente tem que ter ideia de com quem nós estamos falando, né? E para isso a gente precisa ter alguns parâmetros, né? E os parâmetros que nós temos, na verdade, é aquele que nós aprendemos. Sim. Né? Dentro da doutrina. Por isso que a gente sempre martela nessa tecla. A importância do médium, trabalhador de uma casa espírita ou espiritualista, ter como base a codificação em sua estante, né, Renato? Exato. Principalmente o livro dos médios ali. Perfeito. Uhum. Então ele diz aqui no item número 2, os bons espíritos não dizem senão o que sabem. Eles se calam ou confessam sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com segurança, sem se importarem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choca com a razão e o bom senso, mostra a fraude se o espírito se dá por um espírito esclarecido. Perfeito, porque o Kardec fala pra gente, né, e quantas respostas a gente tem. O próprio Livro dos Espíritos, em outras obras até que se digam subsidiárias, que os espíritos dizem assim, vou responder segundo a minha evolução. Sim. Então, até aqui eu posso responder isso. Sim. E outros já dizem assim, não posso me aprofundar porque você não vai entender, você não vai compreender, não é? Exatamente. O que para ele também foi difícil num primeiro momento compreender. Sim, é importante a gente ficar atento àqueles espíritos que sabem, que respondem tudo que você pergunta. Respondeu tudo que você pergunta, meu amigo, é um espírito sério? Não sabemos. Mas temos que ficar com o pé atrás, porque pode ser que esteja querendo te enganar. Pseudo-sábio, ou realmente aquele que quer te enganar, porque ninguém sabe de tudo, né? Exato. Ninguém sabe de tudo. É bom desconfiar. Tem que desconfiar. Na dúvida, desconfie. Sim. 3. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não pela forma, ao menos pelo fundo. Os pensamentos são os mesmos, quaisquer que sejam o tempo e o lugar. Eles podem ser mais ou menos desenvolvidos segundo as circunstâncias, as necessidades e as facilidades de comunicar, mas não serão contraditórios. Se duas comunicações levando o mesmo nome estão em oposição uma com a outra, uma das duas evidentemente é apócrifa, e a verdadeira será aquela onde nada, e ele grifa o nada aqui, né? Desminta o caráter conhecido do personagem. Olha ali, o caráter conhecido do personagem. Qualquer um pode assinar lá conforme o André Luiz assina, sim, conforme Emmanuel assina, e aí? Esse não é o problema, né? Assinar. Né? Com certeza. Uma comunicação que tenha em todos os pontos o caráter da sublimidade e da elevação, sem nenhuma mácula, é que ela emana de um espírito elevado. Qualquer que seja o seu nome, encerre ela uma mistura de bom ou de mal, será de um espírito comum, se ele se der por aquilo que é, de um patife, se enfeitar com um nome que não saiba justificar. Interessante, né? Ele trata como patifaria. Exatamente. Né? Você usando o nome de outro, né? E isso é crime, inclusive. Falsidade ideológica. Falsidade ideológica, com certeza. Né? E agora o número 4 aqui, ó. Os bons espíritos nunca mandam,
Eu falei disso aqui tantas vezes, né, Bill, nesse programa. Sim, logo lá no iniciozinho. Quantas vezes, o meu mentor mandou. Gente, o mentor não manda. Sugere. Ele sugere, o guia não manda. O guia, ele diz assim, olha por onde você está indo. Cuidado. Você tem certeza que você vai fazer isso? Não é? Ele vai dizer para você, não é assim, meu mentor mandou. Vai lá e faz isso. A gente ouve muito isso, né? Vou fazer só o que o cara manda eu fazer. Não é assim, não. Né? Cuidado, muito cuidado. Porque o cara pode até estar ali. Mas nem no momento em que você esteja muito desequilibrado, não é mais o cara. Exatamente. E aí? Porque quem vai segurar depois é você, não o cara. Com certeza. Porque a decisão final, como diz Viktor Frankl, é sempre a do indivíduo. Exato. Então você vai chegar do outro lado, mas você fez assim, aquele errado. Mas o meu mentor mandou. Mas aí, mandou, e aí, você aceitou? É um cego guiando o cego. Exato, né? Descendo a ladeira. Descendo a ladeira juntos, de mãos dadas. Perfeito. Aí complica, né? Exato, Bill. Perfeitamente, Bill. Olha, vamos repetir até a número 4. Os bons espíritos nunca mandam, não se impõem. Eles aconselham e, se não são escutados, se retiram. Os maus são imperiosos, dão ordem e querem ser obedecidos. Todo espírito que se impõe traz sua origem. Número 5. Os bons espíritos não lisonjeiam. Perfeito. Perfeito. Quantas vezes a gente caiu, parou, chorou, ralou o joelho, não é isso? Sim. Né? Conforme diz até a canção da Ana Vitória, não é isso? Mas vale um joelho ralado, né? Não é Ana Vitória, não. Ana Vitória, não. Enfim. Eu esqueci o nome agora. Né? Vamos lembrar depois. Enfim, né? Quantas vezes você caiu e ele disse assim, levanta, já chorou? Agora levanta e vamos embora. Né? Ele fica ali, fica ali tadinho, coitado, né? E tudo mais. O Emmanuel fala, a gente já falou isso aqui também, o Emmanuel falava pro Chico, vai cair? Cai pra frente. Né? Não cai pra trás, não. Se cair pra trás... Kel Smith, o nome da canção. Tá. Kel Smith. Né? Então, você... vai, né, aprendendo com isso. Sim. Opa, ele está realmente querendo que você né, seja perseverante, que você continue, que você evolua, que você aprenda com aquilo ali. Chegue às conclusões de maneira assertiva, mas por conta própria, né? Não por uma indução dele. Tu imagina se a Joana chegasse pro Divaldo, tadinho, né? Ficasse lá fazendo carinho nele, o Emmanuel no Chico. Não é desse jeito. Então eu agradeço todas as vezes que eles disseram para mim, já chorou? Já passou mertiolate aí no joelho? Levanta agora e vamos embora. É porque os espíritos, assim, ele até por já passarem por muitas situações também que nós passamos, né? Muitas experienciações. Primeiro, eles sabem que isso passa. Né? Segundo, eles também têm o entendimento de que a dor... ela vai acontecer conosco. Como o Jonas diz, a dor é inevitável. Já o sofrimento é opcional, né? Você não precisa sofrer. Mas nós temos o nosso tempo de luto, né? De enlutar aquela situação, ou aquela perda de um ente, ou a perda de um emprego bom, ou a perda de, sei lá, de quaisquer que sejam as situações, de um namorado, ou de uma esposa. Sim. Nós temos o direito disso. Faz parte, até porque, falando da psicologia, né? Os psicólogos dizem, se você não trabalhar esse luto, essa perda, você pode ter consequências sérias. Então você tem que saber lidar com aquela situação, para você crescer como indivíduo. Né? Mas isso é 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, né, Renato? Exato. Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, ano ímpar, setembro de 1859. Eu e meu parceiro Bill Fabiano vou repetir a número 5 aqui, até porque não acabamos de ler a número 5, né? Os bons espíritos não lisonjeiam. Eles aprovam quando se faz bem, mas sempre com reserva. Os maus dão elogios, né? Exagerados, e estimulam o orgulho e a vaidade, pregando a humildade e procuram exaltar a importância pessoal daqueles que querem captar. Não é, Bill? Isso aí é um termômetro muito sério, né? E que nós devemos seguir sempre, né? Às vezes não é nem o espírito em si, mas, por exemplo, num trabalho mediúnico, quantas vezes, né, Renato, você já deve ter passado por isso, eu passei várias vezes,
de pessoas chegarem até mim e falar, pô, mas o seu passe é muito bom, né? O seu guia, Nossa. só falar muito o seu guia. O seu guia é assim, é assado, é bonito, é formoso, ou é... Cara, menos. As pessoas, elas sem o conhecimento, ok, você deixa as pessoas. O que você não pode é dar ouvidos a isso. Não, até porque tem dia que você está com o seu mentor mesmo, aquele parceiro de trabalho, tem dia que você está com outro, em decorrência da necessidade de cada pessoa que vai ter com você lá no trabalho mediúnico. Às vezes aquele espírito que trabalha com você, que não é o seu mentor, né, teu anjo guardião, mas é um espírito que trabalha com você mediunicamente, não pode estar ali. Exato. Né, Renato? Envia um outro. Perfeito. Então, as palmas têm que ser para Jesus. Exato. Se ao final de cada palestra... Que brilha a luz do Cristo. Sim, sempre. Sempre. Que é importante. Ao final de cada estudo, de cada palestra, que você está lá mediando, que você está que as pessoas batem palmas, nossa, eu fecho meus olhos e digo assim, é para ti, Senhor. Exatamente. As palmas são para ti. Porque se as pessoas soubessem quem está ali falando, não bateriam palmas. Exatamente. Né, Bill? É importante. Eu lembro até mais uma vez do Divaldo, naquela palestra que ele aceitou, ainda jovem lá em Alagoas, não sabia. Ficou de E aí? Não sabia, Humberto de Campos se aproxima dele, né? Dá uma força, né? Dá uma força, porque as pessoas que estavam ali não mereciam aquilo. Né? Boa noite. Ele ficou só no boa noite e olhando para a cara das pessoas, o auditório lotado. Recebeu as palmas. Depois Joana ainda falou, tá feliz? Tá feliz? Ter tatuado como papagaio, né? Como repetidor, né? Então é isso. Meu Deus, como tem que aprender, né? Nós temos que aprender muito. Nossa, minha nossa. Vamos lá. Número 6. Os espíritos superiores estão acima das puerilidades das formas, em todas as coisas. Para eles o pensamento é tudo. A forma nada é. Só os espíritos vulgares podem ligar importância a certos detalhes incompatíveis com ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é um sinal de inferioridade e de fraude da parte de um espírito que toma um nome impotente. Imponente. Eita, é mesmo. Desculpa, pessoal, é porque às vezes a vista trai a gente, o óculos trai a gente, a luz, com certeza. Impotente, né? Exatamente. Número 7, Bill, quer ler? Vamos lá. É preciso desconfiar dos nomes estranhos e ridículos tomados por certos espíritos que se querem impor a credulidade que querem se impor a incredulidade, seria um absurdo levar esses nomes a sério. Sim. Né? Nomes pomposos, com certeza. Sabe-se lá o quê. Então, João, é Luiz, é Joana, é Bezerra. Né? Menos é mais. Com certeza. Sempre. Menos é mais. Sempre. Número 8. Deve-se igualmente desconfiar daqueles que muito facilmente se apresentam com nomes extremamente venerados e não aceitar suas palavras senão com a maior reserva. É, sobretudo, nesses casos que se torna necessário um severo controle, porquanto, muitas vezes é uma máscara que utilizam para nos fazer crer em supostas relações íntimas com os espíritos de elevada hierarquia. Por esse meio, lisonjeiam a vaidade, aproveitando frequentemente para induzir as atitudes lamentáveis ou ridículas. Importante a gente destacar aqui que Kardec está se fazendo enfático em muitos parágrafos em relação a isso, a vaidade e orgulho do médium. Porque, assim, a gente dizer, eu e o Renato dizermos que Dr. Bezerra de Menezes jamais, em momento algum da vida, usará a nossa mediunidade para se comunicar, seria um exagero, né? A gente não pode falar isso, né, Renato? Ele sempre vai mandar alguém. Ele pode até agir através de nós, nossa mediunidade, mas não por afinidade conosco, por uma necessidade. Exato, e na falta de um médium. Imagina o amparo. Bill, deixa eu fazer só um parênteses aqui. Desculpa te interromper o teu raciocínio, o teu pensamento. Até para o doutor Bezerra precisar, por uma necessidade, intervir, nós vamos estar cercados de
toda uma egrégora espiritual, né, ali para que ele possa realmente fazer isso. Exatamente. Com o mínimo que eu posso dispor para que ele faça. Exatamente. Então, outras participações estarão presentes também para que aquilo aconteça. Exatamente. Isso é importante a gente falar, né? Perfeito. Tem até um livro, que agora acho que é o Diário da Mediunidade, de Ramiro Gama, acho que se eu não me engano é Diário da Mediunidade de Ramiro Gama, que tem um parágrafo, acho que é o primeiro, se eu não me engano também, tá? A gente sempre fala de uma forma mais assertiva, mas esse vem na mente agora, de uma médica que recebe uma informação, uma carta através do Dr. Bezerra, que era do Dr. Bezerra de Menezes mesmo, acho que eu até já li lá no post esse capítulo. E os médios da casa começaram a falar mal dela. Fulana, Renato, vamos botar nós aqui de exemplo sempre. O Renato tá dizendo que recebeu uma mensagem do Dr. Bezerra, o Renato tá doido, tá obsediado. Não sei o que. Isso abate o Renato. Renato, caramba, realmente não deve ser Dr. Bezerra não, né? E Dr. Bezerra se apresenta depois falando, não, era eu mesmo. E aí? Era uma necessidade. Exato. Então, até nisso nós temos que ter cuidados. Será que o Dr. Bezerra nunca, em hipótese alguma, vai falar através de nós, falando de nós aqui, do Bill Fabiano e do Renato Souza? Olha, provavelmente não, mas se houver necessidade, ele vai sim, por que não? Ou diretamente, ou através de um espírito que seja da mesma egrégora dele, mas a gente tem que ser ressalvas. Quem hoje se apresenta com Bezerra de Menezes, que a gente conhece? Divaldo Pereira Franco. Sim. E a segunda, que foi uns 2 anos atrás ou 3 anos, que é a Yasmin Madeira. Né? Que eu até conversando com ela, ela falou, não, Bill, é Dr. Bezerra. Uma psicofonia, né? Uma psicofonia, e ela relatou para mim que ela viu a aproximação dele e ficou em pânico. E ele disse para ela, calma. Ainda bem, meu Deus do céu. E ela tem essa psicofonia dela é bem conhecida, né? Uns até acharam que era o Chico, não, mas foi o Dr. Bezerra. Mas quantos médios? 2? Um médium certo, que é o Divaldo, e uma de Yasmin Madeira, que é uma médium cascuda, né? Labutando aí muitos anos. Então, se houver necessidade, os espíritos bons, na ausência de um médium mais comprometido, vão ter conosco sim, não tem problema algum. Mas, em regra, temos que ficar com o pé atrás. Eles sempre enviam alguém. Exatamente. E às vezes aquele, não, eu sou o Dr. Bezerra, eu tô chegando aqui, tá? Desconfie. Desconfie desse espírito. Sim. Né? Então. Que é mais fácil nós sermos enganados do que sermos utilizados por esses espíritos. Sim. Não é isso, Renato? Sim. Ótima explicação. Mas eu nem sei onde eu parei. Nós vamos para 9 agora. Então vai, Renato, segue você. Os bons espíritos são muito escrupulosos sobre os meios que possam aconselhar. Eles não têm jamais, em todos os casos, senão um objetivo sério e eminente e útil. Deve-se, pois, olhar com suspeitas todos aqueles que não tenham esse caráter e maduramente refletir antes de o executar. 10. Os bons espíritos não prescrevem senão o bem. Toda máxima, todo conselho que não esteja estritamente conforme a pura caridade evangélica não pode ser a obra de bons espíritos. Ocorre o mesmo com toda insinuação malévola tendente a exercitar ou a excitar, né? Ou a entreter sentimentos de ódio, de ciúme ou de egoísmo. 11. Os bons espíritos não aconselham jamais senão coisas perfeitamente racionais. Toda recomendação que se afastasse da direita linha do bom senso e das leis imutáveis da natureza acusa um espírito limitado e ainda sob a influência de preconceitos terrestres e, por conseguinte, por digno de confiança. 12. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos se trairiam, né? Ainda por sinais materiais com os quais não se poderia equivocar. Sua ação sobre o médium algumas vezes é violenta e provoca em sua escrita movimentos bruscos e irregulares, uma agitação febril e convulsiva, que contrasta com a calma e a doçura dos bons espíritos. 13. Um outro sinal da sua presença é a obsessão.
A gente falou da obsessão, né, Bill? Sim. Os bons espíritos não obsidiam jamais. Os maus se impõem em todos os instantes. É por isso que todo médium deve desconfiar da necessidade irresistível de escrever, que se apodera dele nos momentos mais inoportunos. Esse não é nunca o fato de um bom espírito e não deve isso aceder. 14. Dá tempo? Entre os espíritos imperfeitos que se misturam às comunicações, aos que se insinuam, por assim dizer, furtivamente, como para fazer uma travessura, mas que se retiram tão facilmente quando vieram, e isso a primeira intimação. Outros, ao contrário, são tenazes, se obstinam junto de um indivíduo e não cedem senão com o constrangimento e a persistência, se apoderam dele, o subjugam, fascinam, a ponto de fazer tomar os mais grosseiros absurdos por coisas admiráveis. A gente vai dar continuidade no próximo programa, até porque está estourando o tempo. E a gente tem até comentários para fazer a respeito dessa situação aqui, né? Experiências próprias até que a gente teve em trabalhos mediúnicos. Não é isso, Bill? Sem dúvida. Então, estamos chegando no final, mas antes dá tempo da gente falar do telefone do Clube da Fraternidade, é o 21 3386 1422. Ele também é o WhatsApp. Exatamente. Todas as informações também lá no Rádio Rio de Janeiro, /digital, na aba Clube da Fraternidade, inclusive todas as informações sobre o Pix. Ajuda a Rádio Rio de Janeiro aí. Programa Luz na Penumbra está chegando ao final. Voltamos na próxima sexta, né, Bill? Muita paz a todos. Eu e o Bill, mas tem Luz na Penumbra a semana toda. 9 da noite. 9 é isso? Às 21 às 22. Com certeza. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.